saber que não pode andar sem roupa dentro do apartamento se estiver fazendo pintura. O que acontece se o prazo que vocês prometeram não for cumprido? Num período ali de 6 meses, choveu 60 dias. Aí o que acontece? No nosso contrato é previsto, esses 60 dias devem ser acrescentados ao prazo de entrega. Estamos aqui mais uma vez, olha, mais um episódio daqueles, e hoje o tema é aquele que dá dor de cabeça para síndico, para morador, para conselho, para todo mundo no condomínio. É obra no condomínio. E nada melhor do que ter pessoas especialistas nesse assunto. Hoje eu tô com a minha host aqui, com a Josi, Olá. que é síndica profissional, síndica orgânica, síndica de todos, né? A síndica fofa. A síndica fofa, que fala fofo, né, Josi? Que vai ensinar as pessoas a ser síndico falando fofo, Exatamente. né? E estamos aqui com o Vitor, que ele também é síndico orgânico, está aí um passo para ser um síndico profissional, Sim. Quem sabe, está pegando apreço aí pela profissão. E o Rafael da MR Construção Civil, que na verdade eu errei o nome, que é construtora. MR Construtora, MR Civil, gente, MR Civil. Não precisa cortar não, tá? É ao vivo. O pessoal fica pensando. O Rafael da MR Civil, que vai falar pra gente aqui os maiores perrengues que ele deve passar ali, né, quando ele tá fazendo uma obra num condomínio, as maiores dúvidas dos moradores, inclusive hoje a Josi tá com um monte de pergunta aqui. Só pergunta cabeluda de moradores, de síndico, porque olha, quando tem obra, pode saber, vai vir problema e a gente quer tentar amenizar o máximo que a gente pode, porque incomoda todo mundo, né? Obra em condomínio, gente, tem obra do lado do meu condomínio, não é nem do meu condomínio, eu já tô estressada. Tem hora que dá vontade de ligar na prefeitura, no 156, pra alguém falar, alguém para esse martelete, que eu não aguento mais, sabe? E é sábado, sei lá, agora tem um horário, pode trabalhar sábado, 7 horas da manhã, é verdade isso aí? A partir das 8, né? Mas quem define o horário de trabalho é o próprio condomínio, né? Mas como assim? Sim, você pode definir o do seu condomínio, né? Então pode começar a obra e barulho do lado lá, porque é um condomínio que ele está sendo construído. E aí, 7 horas da manhã, eles já estão lá fazendo barulho. Ah, não. Aí, nesse caso, é eles mesmos que definem. Eu imaginei que você estivesse falando uma obra... Dentro do meu condomínio? Dentro do não, seu Deus condomínio. me livre. Não, graças a Deus, não é do lado, mas já tá incomodando bastante, sabe? Então, assim, às vezes a gente tem muita dúvida nessa questão de horário, o que pode, o que não pode, como é que o síndico, né, vai lá na assembleia levar essa opção, levar esses orçamentos, apresentar uma empresa. É muita dúvida que tem, porque não é só... Além de ratear lá o dinheiro, fazer toda a captação para fazer uma obra, você tem que pensar no contrato, na garantia, se realmente a empresa vai entregar aquilo que o condomínio precisa. É bem complicada essa questão de obra. É verdade, espero poder ajudar aí. Com nas certeza. dúvidas. Hoje você se prepara que tem umas perguntas aqui que, né, Josi? Sim. Vou começar aqui com uma. A pessoa está falando assim, meu síndico é muito proativo e para economizar, ele mesmo pesquisou e sugeriu usar um material similar, mas mais em conta na reforma da fachada. Eu, como moradora, adorei a ideia de economizar, mas depois de ouvir você, fico na dúvida qual é o risco real que a gente corre ao usar um material que não foi recomendado pelo especialista. Isso pode dar problema daqui a quanto tempo? Primeiro, né, gostaria de agradecer a Laís e a Josi pelo convite, né? E dizer que, respondendo essa pergunta, que com certeza é um grande erro. Eu costumo dizer que o síndico ele não é obrigado a saber de todas, né, as áreas, né, do condomínio, por exemplo, a engenharia, a parte jurídica, né, então a parte de administração, e é por isso que ele precisa contar com profissionais, né, que vão resguardar o trabalho dele, né? Então, no caso, quando o síndico ele quer fazer a vez do engenheiro e definir material de obra, definir forma de execução, aí, no meu ponto de vista, é um grande erro. Assim como, né, quando você pega um contrato para você assinar, né, seja ele de obra ou de qualquer outro prestador de serviço, é um grande erro você analisar o contrato. Você tem que mandar para o teu jurídico, ou se você não tem um jurídico fixo, que você contrate um escritório para analisar aquele contrato para você. Né? Para quê? Correr Com um certeza. Risco, né? Querendo ou não, vai onerar para todo mundo. Exatamente. Então, da parte da engenharia, isso é um dos grandes desafios que a gente enfrenta no dia a dia. É quando
os síndicos, ou às vezes o síndico e o conselho se reúnem e querem cada um dar uma... Todo mundo é engenheiro essa hora. Todo mundo é engenheiro. Todo mundo é engenheiro. Todo mundo vira engenheiro. Uhum. Daí. E assim, no meu ponto de vista, é um grande erro. E aí vem o papel... Isso a gente fala muito lá na nossa empresa, né? Porque hoje lá na nossa empresa nós somos uma equipe de 3 engenheiros, né? Então, nas reuniões que a gente faz, eu falo muito sobre isso. O engenheiro precisa se posicionar e falar, não, isso que você está falando não existe cabimento. Hoje tem as NBRs que regem, né, tudo aquilo que a gente for fazer. Então, assim, não faz sentido você pesquisar na internet. Mas esse é o maior problema. Hoje tá tudo na internet, as pessoas confiam em tudo que elas veem. Sabe, aparece qualquer pessoa falando, sabe, esses dias uma pessoa veio perguntar pra mim, olha, me mostrou até o vídeo da pessoa passando um produto no chão e tampava o buraco lá e não sei o quê. E falou pro síndico dela, falou, olha, compra lá o produto e põe aqui, passa num condomínio. Gente, não é assim, sabe? As pessoas têm que ter um pouco de discernimento, né? Com certeza. E hoje tem muita informação paliativa na internet, né? Então, você vai resolver o teu problema de 3 a 6 meses, mas daqui a pouco você vai ter um problema muito maior, porque você vai ter que se desfazer aquilo que foi feito e fazer da maneira correta. E isso custa o dobro do valor, né? Então, assim, acreditar em tudo que tem na internet, na minha opinião, é um grande erro, não só na área da engenharia, não só na área dos condomínios, como qualquer outra área. Nem IA dá para acreditar, gente. Nem no Google, lá no GPT, no Gemini, lá não acredita. Porque... A gente tem que ter discernimento de ler, entender e procurar alguém que é especialista no negócio. Porque a base de dados da inteligência artificial é a própria internet em si, né? É tudo que tem lá dentro, né? Então, assim, você precisa filtrar tudo aquilo que você for pesquisar e consultar um especialista, né? Para ver se aquilo tem sentido ou não, né? Com certeza. Eu conheci o Rafa fazendo... Posso chamar de Rafa? Com certeza. Eu conheci o Rafa fazendo um orçamento num dos condomínios que eu atendo. A gente vai fazer uma reforma na garagem e aí, no dia que o Rafa foi lá visitar o condomínio, tinha 2 conselheiros. E ali, eu só prestando atenção, eles... Não, mas tem que fazer assim, não, mas tem que ter isso, tem que ter aquilo. Em nenhum momento, assim, nenhum deles olhou para o Rafa e falou assim, Rafa, qual que é a solução que você tem para isso? Como que você lidar com isso, Rafa? Então, isso é um desafio nosso diariamente, né? Eu não participo de todas as visitas, né? Eu só vou nas visitas quando a gente já tem uma situação encaminhada para negociação, mas a instrução que eu dou para os nossos engenheiros é que, justamente aquilo que eu falei, que eles se posicionem, né? É claro que quando você tem que respeitar a opinião do seu cliente, né? Então você precisa entender tudo aquilo que ele quer, precisa saber qual é o objetivo final dele para você passar a sua solução para aquela situação, né? Então, assim, na verdade, a gente acaba sendo... não só engenheiro, mas vendedor também, né? Então, porque quando você vai atender o cliente, que é um cliente em potencial, então você precisa dar ouvidos para ele, ouvir quais são as dores dele, para saber de que forma você vai curar essas dores, né? Então, a gente sempre instrui a nossa equipe lá a ouvir, entender tudo que eles querem fazer, e depois, quando a gente for apresentar a proposta, a gente apresentar aí se posicionando. Falar, desse jeito que você quer fazer, não dá, mas dá para fazer assim, e aí você vai ter a garantia que a gente pode te dar. Mas assim, já existiu casos na nossa empresa, onde a gente se posicionou, falou a melhor forma de fazer, né? E o cliente falava assim, não, mas assim eu não quero. Eu falei, tudo bem. Então, ou você procura uma empresa que vai fazer do jeito errado, ou você tem que entender que dessa forma não tem garantia. Né? A gente não pode te dar garantia num serviço que não vai ser feito de forma correta. Mas da onde que as pessoas tiram também essas informações, assim? Não só da internet, como a gente disse, mas da onde que vem isso, será? Será que vem de outros profissionais? Porque eu não entendo. Isso é cultural, Laís, é cultural. O brasileiro, desde de anos atrás, ele constrói a própria casa, né? Como a gente vem de uma educação com não muita fartura, né, com certa... Você foi fazer a tua casa, né, e sempre é aquele orçamento apertado, né, a gente hoje...
a classe social que prevalece, né? Classe C, classe D, e todo mundo vem dessa educação, de fazer com as próprias... Puxadinho. De fazer com os puxadinhos, de fazer com as próprias mãos, de ter um tio que é pedreiro, de ter um tio que entende de obra. O meu pai mesmo, a gente chama ele que é um engenheiro não formado, né? Porque ele entende tudo de construção civil, mas ele não é engenheiro. Mas então, assim, a gente não se adaptou às mudanças de materiais que a gente tem, né? Então, assim, hoje, se eu for apresentar um material mais tecnológico para o meu pai, ele vai falar assim, não, isso eu não conheço, ou isso não serve, porque ele não conhece, né? Então, a gente precisa se atualizar. Hoje a engenharia, né, tem muitos materiais de alta tecnologia, então a gente precisa sempre se atualizar. O que eu vejo é que a gente sempre acredita mais no tio, no pedreiro, no pintor, do que no engenheiro. Aí fica difícil. Que assina a obra ainda, né? E detalhe, o que você contrata. Exatamente, exatamente. E o Eu acho que essa necessidade também que você disse, Laís, vem da necessidade de economizar também, né? Então, o condomínio geralmente não tem muito recurso, né? Porque ele é um serviço para subsistência, para conseguir pagar as próprias contas, né? Então, eu acho que a galera vai tentando dar dicas de como economizar, e essas dicas vão sendo aceitas e às vezes convencidas entre os demais, e a galera esquece de confirmar com os profissionais o quanto que aquilo é válido. Com quem vai executar exatamente. Exato. Se vai ter garantia, que nem o Rafa falou, sabe? Porque muitas vezes o barato sai caro. E depois ninguém lembra Não. que deu palpite, que pediu, só sabe cobrar que não deu certo. Sim. A empresa que você contratou era ruim. O material que usaram era de péssima qualidade. E ninguém lembra que, enfim, né? É por isso que o síndico tem que ter um posicionamento ali na hora de fazer todo esse procedimento de fazer um orçamento para uma obra, saber exatamente, ter profissionais que sabem ir lá no condomínio, passar essas informações para os moradores, para que haja um consenso, né? Para não vir um prejuízo futuro, que é bem maior. Eu dou muitas dicas para alguns síndicos que, quando querem fazer a formação do preço, né, dos orçamentos, que ou ele contrate um profissional para fazer todo o quantitativo para ele, ou ele monte uma espécie de um edital, né, que para participar daquele orçamento a empresa precisa cumprir certos requisitos, né? Não vou entrar em todos os requisitos que eu conselho aqui, né? Que senão vai ficar meio... Mas olha, importante, se você tiver alguma coisa, assim, material para ajudar, para a gente poder divulgar para os síndicos. Em resumo, vou dar algumas dicas aqui, então. É que a empresa seja registrada no CREA. O que acontece? Muitas das empresas não são, e aí o que eles fazem? Eles contratam um engenheiro só para assinar, e só para um contrato pontual, né? E isso aí não é saudável, porque hoje, se você quiser saber o histórico da nossa empresa, você entra lá no CREA, vê todo o histórico, as obras que a gente já fez, né, se a gente tem alguma reclamação, né, então você vai ver 90% das empresas não tem o CREA Sobre PJ. Isso que você falou é interessante, porque o pessoal que veio aqui, o William dos elevadores, lá, falou exatamente a mesma coisa sobre a questão dos elevadores, que eles têm um engenheiro que assina lá a RT dos elevadores da empresa. Claro, não é um terceiro, porque daí você sabe quem que assinou, na verdade. Exatamente, porque senão o cara, para cada obra diferente, ele vai contratar um engenheiro. E o cara, depois que der algum problema, você vai no engenheiro, o engenheiro vai falar, não, mas a responsabilidade não é minha, Nossa, a responsabilidade é da empresa. Então, né? o engenheiro e aí da fica sempre aquela transferência de responsabilidade. A empresa transfere para o engenheiro e o engenheiro transfere para a empresa. Então nunca tem ninguém para assumir a responsabilidade. Né? Claro que depois vai para a justiça, provavelmente vai se resolver, né? Mas ali num debate pronto você não consegue resolver. Hoje, se você tiver qualquer problema de garantia, você vai mandar um e-mail para nós, a gente já vai mandar uma equipe lá para resolver. Então, não tem essa transferência de responsabilidade, né? Então, o que eu estava falando, o CREA PJ tem um capital social adequado ao valor da obra, né? Vamos supor, você vai fazer uma obra hoje de 5 milhões. São vários condomínios aí que a gente já fez com orçamento próximo a isso. Você não vai contratar uma empresa com capital social de 20 mil, de 50 mil, de 100 mil, não tem como, né? Gente, eu bato tanto nisso quando eu pego o contrato. Então você precisa ter um capital social da empresa adequado àquele valor daquela obra que você vai fazer. É claro que você vai fazer uma obra de 100 mil, aí você não precisa exigir um capital social de 1 milhão, não é necessário. Então sempre o capital social ser adequado ao valor da obra. Então essas são algumas dicas aí, mas tem ter sempre a contratação dos seguros, né, a responsabilidade técnica, seguro para os funcionários,
seguro para os terceiros, né, para os moradores, ter funcionários registrados e treinados, né, isso é muito importante também, porque hoje você contrata uma empresa que ele vai terceirizar todo o serviço, aí vira aquela história que eu falei, ninguém assume a responsabilidade. Sem contar que cada dia tem gente diferente no condomínio, Exatamente. a gente cria uma situação de insegurança, eu também acho muito Não, e aí você vai ter gente sem EPI, você vai ter gente Exatamente. trabalhando de bermuda, você vai ter gente trabalhando de chinelo. Tudo, de tudo. Aí você tem gente que não está encaixado à cultura da empresa, né? Porque hoje, entre funcionários próprios e mais alguns terceiros que trabalham com a gente está com um quadro de mais de 50 pessoas trabalhando para a gente atualmente, né? E todo mundo se encaixa na cultura da empresa. Então, todo mundo sabe como se comportar, todo mundo sabe como se vestir, o uso dos EPIs, todos eles têm seguro, todos eles têm treinamento. Então, assim, é todo mundo encaixado à cultura da empresa. O que você disse agora é o mínimo que as empresas deveriam ter. E se tornou uma dica, porque a gente tem que observar isso quando a gente vai fazer uma contratação. E, infelizmente, não é todo mundo que está regular. Né? Concordo, deveria ser uma condição mínima, como você falou, e hoje virou até um diferencial. Um né? checklist. Eu, quando vendo nossa proposta, eu coloco isso como um diferencial, porque 90% das empresas não cumprem. O básico virou diferencial. E aqueles 10% que cumprem são raros de achar, ou estão com muitos projetos, ou são muito mais caros, né? Então, por isso que eu sempre digo para os nossos clientes que eles, contratando a gente, eles têm um custo-benefício bem interessante, porque é um valor justo e uma entrega superior à média do mercado. Olha só, imagina, o básico do básico é incrível, né? Isso é realmente uma dica de ouro aos meus colegas síndicos. Porque a gente pega cada coisa, Sim. só por Deus. Por falar em orçamento, tem aqui uma dúvida da Sônia. Ela está falando assim: toda vez que o síndico apresenta um orçamento de obra na Assembleia, a gente vê o seu e vê o dos outros 3 concorrentes. O seu geralmente não é o mais barato. O síndico defende dizendo que é a solução técnica correta. Como moradora leiga, o que eu não estou enxergando? Me explica na prática o que significa essa solução técnica correta e por que ela justifica um custo maior no boleto do meu condomínio. A moradora pergunta sempre isso, né? Por que por exemplo, um exemplo, a gente tem 3 orçamentos. Da sua empresa, ele não é o mais barato. Ele está ali entre ele está um pouco acima dos outros 2. E por que o seu, por ser um pouquinho acima da média dos outros 2 orçamentos, tem um diferencial? Talvez seja o que você acabou de dizer também, da questão do básico. É um pouco do que eu disse, né? E também tem alguns outros fatores, né? Hoje você vai ter na tua obra, né? Se você for contratar uma empresa como a nossa, você vai ter 3 engenheiros acompanhando a obra com especialidades diferentes, né? Que vão saber resolver questões diferentes que você tem na obra. Você vai ter uma empresa com um custo maior, né? Até porque para manter esse quadro de funcionários, para manter uma estrutura, hoje isso não é barato. O que eu vejo também, muitas empresas, prestadores de serviço, durante um tempo isso foi meio que qualquer um virava um prestador, né? O cara era pintor e virava um prestador, o cara era um pedreiro e virava um prestador pro condomínio. Acontece com frequência ainda. Acontece com frequência ainda. Pandemia, pum. Sim, só que quando você precisa acionar uma garantia, aonde você vai achar o cara? Né? Se você tentar contato com o prestador que te atendeu há 5 anos atrás, você não acha mais ele. Nós temos uma estrutura física, tem um escritório. E aí ele faz um recibo. O cara faz um recibo. Esse 20 mil. Gente, pelo amor de Deus, síndico, para com isso. Pega empresa séria, idônea, que tem CNPJ, que tem capital social suficiente para cobrir ali qualquer prejuízo. E como eu falei também, eu acredito que quando o síndico leva para a Assembleia propostas muito discrepantes, é um erro do síndico, daí já não é erro dos moradores. Porque é óbvio que os moradores sempre vão pelo valor, né? Sempre, pelo preço, desculpa. Nunca vão pelo valor, sempre pelo preço. Né? Se você já fez um filtro antes e levou para a Assembleia só empresas adequadas, aí você vai ver que a diferença de preço entre elas vai ser muito menor. Né? Então aí você não vai levar uma proposta de 200 mil e uma de 500 mil, porque você conseguiu equalizar
as empresas, né? Então, e daí também evita aquela famosa assim, você vai pintar o teu condomínio, e daí o cara fala assim, o meu primo é pintor, orça com ele. Aí você já corta o mal pela raiz, porque você vai falar, ele cumpre esses requisitos. E quando tem um morador? Se ele Quando tem um cumprir, morador que ótimo. é pintor? Sim, pior ainda, né? Eu tô atendendo alguns clientes com essa situação. E daí você não preenche aqueles requisitos, como eu falei, criar a espécie de um edital, aí você já corta o mal pela raiz. Ou se ele cumpre os requisitos que você colocou, aí ótimo, aí é uma empresa séria, ele vai conseguir fazer de forma que você acha adequado. Né? Vitor, desculpa. Perdão, Vitor, você que vai fazer agora a obra lá, é uma pintura da fachada. Isso. Eu tô passando por esse momento agora. Você tem uma pintura de fachada. Uma Ótimo revitalização. tema. Na verdade, é conserto de fissuras e também já vamos aproveitar para trocar e fazer um novo revestimento. E lá é revestimento, Não é pastilha, é textura mesmo. Então vai descascar tudo. Vai. Tem uma parte já descascando, que a última pintura foi feita em 2011. Essa parte vai ser removida, vai ser feita a limpeza, a lavagem, né, da fachada, a correção das fissuras e daí o novo revestimento no final. E quando você foi buscar esse orçamento, você já tinha esse escopo em mente? Você já sabia o que precisava fazer? Ou você buscou informações com um profissional da área? Eu comecei primeiro buscando fazer o estudo de patologia da fachada, né? Então eu comecei fazendo orçamentos com engenheiros empresas que poderiam fazer esse trabalho. A gente fez esse estudo lá em fevereiro desse ano. E a partir deste laudo, eu comecei a conversar com as empresas, com as construtoras, com os engenheiros, atrás de pedir esses orçamentos, né? E eu fui cada vez mais conseguindo, nos últimos 3 meses, os orçamentos vieram chegando, e eu fiz meio que o que o Rafael falou ali, tipo, de fazer na hora de mostrar na assembleia, por exemplo, mostrar de forma nivelada todos os orçamentos, na medida do possível, fazendo checklist mesmo, sabe? Porque não basta colocar só o valor. O valor é claro que todo mundo vai querer o mais barato, né? Mas daí, por exemplo, tinha a proposta que foi aprovada recentemente, a de valor intermediário, tinha a proposta de um valor mais em cima e um valor menor aqui. Então eu comecei a colocar cada um dos itens que os orçamentos tinham incluído, né, nas suas propostas. Então, desde ancoragem, a documentação da empresa, é uma empresa que consegue oferecer toda a documentação para o condomínio de forma correta. Quais as formas de pagamento, a pintura, além da pintura da fachada, tinha a pintura da grade também, isso é um plus. Então, beleza, no orçamento eu conseguia cumprir isso. Então eu conseguia mostrar isso, onde no final o valor já não era mais tão importante, era qual empresa era mais confiável. E daí a galera topava acreditar e contratar a empresa não do menor valor. E é isso que o síndico tem que fazer. Você está corretíssimo. É exatamente isso. Até o síndico porque... tem que contratar a empresa que vai trazer satisfação para todo mundo. Sim. Não pelo valor, mas pelo trabalho, pela garantia. Porque a obra tem que ter garantia. Sim. Porque depois, afinal de contas, tudo é culpa do síndico. Não é mesmo? Exatamente, era isso que eu ia falar. Depois o pessoal escolhe pelo preço, né? E daí depois cobra o síndico, né? Aí não dá, né? Porque é culpa sua de ele ter levado aquela empresa mais barata na Assembleia. Se você não tivesse levado, a gente não tinha escolhido. Então, isso não teria acontecido. E o barato costuma sair caro, né? É verdade, é verdade. E a gente tem que ter esse olhar. Rafael, você falou de EPI uma hora, e depois você falou também quem costuma acompanhar as obras, né? Quais técnicos costumam assim, ficar visitando a obra? Com que frequência? Precisa ter arquiteto junto, ou só engenheiro, alguém da gestão da empresa? Boa pergunta. Depende do tipo de obra, Vitor. Quando é obra que tem mudança arquitetônica, geralmente o arquiteto precisa acompanhar. Quando é só obra de pintura, por exemplo, por norma não precisa o engenheiro acompanhar, mas a gente acompanha porque não é só pintura, a gente precisa entender os tipos de fissura que existem na fachada, como tratar, porque hoje para cada tipo de fissura existe um tratamento diferente, né? Então você precisa tratar de forma adequada para que essa fissura não volte, né, na sua fachada. E daí a gente também assim, tem uma equipe de técnico de segurança que passa nas obras para saber se os colaboradores, estão cumprindo as normas
de segurança, né? Estão usando cinto, estão usando os EPI, estão usando os capacetes, estão usando bota. Um dia um morador ligou pra gente falando assim, olha, tem um rapaz de chinelo em cima do telhado. Eles estavam trocando uma telha. Imagina, uma pessoa de chinelo em cima de um telhado, sem nenhum tipo de equipamento de segurança, EPI, nenhum. E aí, o que você faz numa hora dessa, né? Porque, para quem que você vai ligar para o prestador de serviço e falar, olha, teu colaborador está em cima do meu telhado aqui, sem proteção, se acontece alguma coisa com ele, porque o condomínio vai responder por aquilo também, né? Sim, com certeza. E até um dos pontos que eu falo, né, que a empresa tem que ter seguro, porque senão depois a responsabilidade cai como responsabilidade solidária do condomínio, aí quem que precisa pagar uma possível ação futura é o próprio condomínio, né? Então, quando a empresa vem junto com, né, apresenta as apólices de seguro, né, tudo em dia, aí você sabe que se tiver algum problema, é a própria seguradora que vai responder e não precisa respingar no condomínio depois, né? É muito detalhe, né? Um dos condomínios que eu atendo, a gestão anterior, eu lembrei agora dessa história do telhado, porque... você sabe da história do telhado? Não, porque na gestão anterior, a síndica, ela falava para auxiliar de serviços gerais, para ela ir trocar a telha, para ela lavar os rufos. Gente, A gente vai entrar em direito trabalhista agora. eu achava, assim, um absurdo. Mas aí o síndico, é o que a gente fala, o síndico não precisa saber tudo, mas ele tem que ter alguém que sabe para estar ajudando, auxiliando ele no dia a dia do condomínio. Porque a gente vê cada coisa absurda que vai trazer prejuízo para todo mundo. Num caso desse, ele pecou por querer fazer o bem, né? Mas não dá. Você não pode colocar uma profissional de limpeza em situação de risco, né? Muito menos de altura, né? Então isso é incabível. Né? A gente tem que pensar pelos moradores, não só pela gente, né? Porque pela gente a gente quer tomar decisões ali que, né, vou ajudar, vou dar mais um serviço ali, alguma coisa para auxiliar na diária ou algo assim. Mas se você parar para pensar na linha da taxa de condomínio, dos moradores, todo o problema que vai trazer ali jurídico, a gente tem que pensar no dia a dia dessa forma para estar dentro de um condomínio. Tem mais uma dúvida que é da Beatriz, ela é lá de Londrina. Ela falou assim, sinceramente, obra no prédio é sinônimo de pesadelo. Barulho o dia todo, poeira, o elevador que a gente nunca pode usar. Quando a sua empresa é contratada, o que nós, moradores, podemos esperar? Existe algum plano para minimizar o transtorno no nosso dia a dia? E a pergunta que não quer calar. A gente não faz barulho, a obra da gente não faz barulho. O que acontece se o prazo que vocês prometeram não for cumprido? É uma ótima pergunta. Nossa, essa aí foi... Essa eu também quero saber. Esse é um medo que eu tenho, confesso. Gente, eu tenho medo de contratar prestador e o prestador não entregar ali no prazo. Pelo amor de Deus. Vamos, né, foram duas perguntas. Vamos primeiro para a parte do barulho. Quando mexe com obra, principalmente quando tem demolição envolvida, não tem como não ter barulho, né? Então, esse é um fato que não existe solução, né? Pelo menos não solução barata, né? A não ser que você criasse igual esse estúdio aqui, né? Tudo fechado, trabalhar lá. Ou na China, né? Que eles fizeram uma bolha. Foi na China que eles fizeram uma bolha para fazer uma obra dentro? Foi. E ninguém ouvia, não tinha barulho, não tinha poeira. Eu achei não. aquilo mal. Na China, né, gente? É ótimo, mas existe um custo para isso, né? Sim. E é aquilo que daí a gente volta no início da nossa conversa, onde o pessoal não quer pagar esse custo, né? Não. Então, assim, para barulho, realmente não existe muito o que fazer, né? Para minimizar os problemas, o que eu sempre digo? Problemas em obra, eles vão existir, tá? Eu não vou ser demagogo aqui e falar, não, a minha empresa não faz barulho. Não faz barulho, não tem problema, né? O que você tem que fazer? É contratar uma empresa e investigar como ela minimiza esses problemas, né? Eu sempre digo para os síndicos que a gente conversa, né? A minha ideia é trazer o período de obra com menos interferência na vida do morador,
né? Então, a menor interferência possível, né? E a gente tem tido bastante êxito nisso. Inclusive, a gente está entregando uma obra hoje, eu estava ali falando com o pessoal antes de entrar aqui, e a síndica... No prazo? No prazo. E a síndica me mandou um áudio, né, falando, Rafa, esse período de obra foi muito tranquilo, a gente quase não percebeu que estava tendo obra no condomínio. Meu né? Deus, que E lá sonho. era a pintura de 10 torres. 10 torres e foi assim, foi 6 meses de obra, sem interferência na vida dos condôminos, né? Sem esse negócio de choveu, tem que parar, tem todo esse cronograma que vocês têm, né, Isso também. existe, né? Quando chove, realmente precisa parar, Sim. né? Só que o que a gente faz? Quando a gente faz um cronograma... Desculpa, você estava respondendo uma pergunta e ia para outra, eu já entrei com... Não, tá tranquilo. Quando a gente faz o cronograma, a gente já prevê que existe um certo período de chuva e que você precisa alongar o cronograma ou aumentar o efetivo da obra. Porque Curitiba é atípico, né? Principalmente primavera e verão, né? Primavera e verão chove muito. Agora o Vitor vai passar por obra agora. Você vai fazer obra bem no verão? Bem na temporada boa. Chove todo dia. Né? Então, assim, voltando, né? Os problemas existem, você precisa entender como a empresa que você está contratando, ela lida com esses problemas. Eu acho que esse é o principal fator. E o prazo? O prazo? O prazo, assim, são duas situações. O prazo que vocês síndicos, né, querem que seja feito... Eu não sou síndica, não me meta nesse rolo. Aqui, os síndicos estão aqui. Ou o prazo real que é possível fazer, né? Então, nós montamos um cronograma dentro da realidade, né? E dentro de uma folga no prazo para eu poder, né, lidar com esses problemas de chuva, né? Problemas de clima, né? E o que acontece? A gente passa um prazo e a gente cumpre o prazo. Agora... tem que ver como o síndico está alinhando com os moradores. Exatamente, prazo, tem esse detalhe, né? Aí o morador não quer deixar entrar ali na sacada para pintar uma parte, que nem tá fazendo fachada. Tem, gente, a gente tem condomínio aí que atrasou mais de um mês a obra, porque a moradora não deixava a pessoa entrar para terminar a pintura, por causa de uma unidade. A gente teve uma obra... E tem que estar isso num contrato, né, inclusive. Tem que estar em contrato. Porque, a gente teve uma obra, eu tenho uma situação que a gente viveu, acho que faz uns 2 anos, mais ou menos, onde era uma troca de telhado, né? Obra de telhado é sempre um problema, né? Porque você tira o telhado, chove, e aí não tem o que fazer. São Pedro fala, vai cair água hoje, só porque você tirou o telhado. A gente tenta sempre trocar uma região e já cobrir no mesmo dia. Mas às vezes falta calha, falta isso, e chove, não tem muito o que fazer. Só que o que eu explico para os síndicos, né? Que já está chovendo lá dentro, por isso que está trocando o telhado, né? Então, assim, na troca, essa questão de ter goteira vai continuar. Só que quando entregar, aí não pode mais acontecer. Sim. Então, precisa sempre alinhar essa expectativa do morador e do síndico. Eu acho que esse é um principal ponto. Se eu te falo assim, não, mês que vem não tem mais chuva dentro do teu condomínio e continua chovendo, você vai me cobrar. Eu não soube alinhar a sua expectativa, né? E da mesma forma, você passou para os moradores a informação que eu te passei. Mas se a gente sabe se comunicar com os nossos clientes, com os síndicos e com os moradores, a gente vai ter que entender, durante o período de obra vai continuar chovendo. Vai continuar chovendo dentro dos apartamentos. Aí, a partir da entrega da obra, esse problema não pode mais acontecer, né? E se ele vier a acontecer, a garantia tem que honrar para cobrir esse tipo de problema, né? E tem que entender que obra de cobertura, se chover 5 dias, 10 dias, esse prazo precisa ser visto dentro do cronograma ou do contrato. Então, assim, como eu falei, eu vivi uma situação parecida, onde num período ali de 6 meses choveu 60 dias. Pelo amor de Deus. Aí o que acontece? No nosso contrato é previsto, esses 60 dias devem ser acrescentados ao prazo de entrega, né? E aí, às vezes, isso não está muito claro para o morador. Ele fala assim, mas deu 60 dias de atraso. Não, peraí, não deu 60 dias de atraso. Nós tivemos 60 dias acrescentados ao prazo de obra por causa das intempéries, né? Então... porque não dá para controlar. Não dá para controlar, exatamente. Só que eu sempre digo, o problema não é no contrato e nem no atraso. O problema é na comunicação com o síndico e o síndico na comunicação com os moradores, né? Que isso tem que estar muito claro para todo mundo. Tem que ser realista. Tem que ser realista, Tem que ser realista, porque senão... Falando em cronograma, lá onde a gente está fazendo a pintura da fachada, eu coloco todo dia uma mensagem, né, avisando, olha, pessoal, hoje vai ser feito tal coisa. Eu sempre coloco, na verdade, um dia antes.
E daí, toda vez que eu coloco alguma coisa, tem um morador que ele vai lá, eu deixei o grupo aberto, né? Porque se surgir alguma emergência, o morador pode colocar ali no grupo e a gente já resolve na hora. Aí, toda vez que eu coloco, o morador responde lá, não, isso aí tem alguma coisa errada aí. Aí eu sempre pergunto, mas o que tá errado? Aí ele nunca responde. E ainda assim... Como assim, gente? Ele Não, só escreve isso? Só escreve, não, tem alguma coisa errada aí. Aonde? Lá no grupo, porque daí eu coloco sobre o cronograma, né, o que vai ser feito, daí ele sempre tem alguma coisa errada, e como eu fico pensando, o que será que tá de errado? Ele Gente, gosta eu tô de em- desconfiar. Ele gosta de Aham, provocar. ele quer levantar um... Ele Não, quer- por isso que eu não gosto de grupo aberto. Ele quer ver se alguém descobre o que tá de errado, né? Ou pra alguém tá de levar mau o humor mérito, naquele né? dia e vai achar alguma coisa ali, achar um cabelinho Não, mas novo. todo dia, Ah, não. Ah, não. aí Então, eu já se não, eu fosse você, já chamava ele lá no grupo, já perguntava o que que é. já não vejo a hora de terminar essa obra. O que acontece muito é que, assim, vocês administram microcidades, né? Porque, como eu falei agora, a gente está entregando... Cidades e sociedades. Sim, Porque cada lugar é um exatamente. um Então, ambiente. como eu falei, hoje a gente está entregando lá uma obra com 10 torres. 10 torres, a gente está falando aí, no mínimo, 20 apartamentos por torre, no mínimo 200 famílias, né? Então, No mínimo. vezes 4 a média, nós estamos falando de quase 1.000 pessoas morando dentro de um condomínio, né? Ali você tem pessoas de todos os jeitos, né? De todas as classes, de todas as formas, né? De lidar. Então, assim, esses problemas que nem você está enfrentando sempre vai existir, Sempre. né? Então, assim, sempre tem o senhor que desconfia de tudo, sempre tem o que critica tudo, sempre tem o que não concorda engenheiro. com nada, o engenheiro, sempre tem o advogado, o técnico de segurança. Tem um bacharel em Então, direito. assim, um dos desafios que eu vejo nas obras dos síndicos é saber gerenciar essa micropopulação. Essa expectativa daquele... Exatamente, é isso que eu falei anteriormente. É você conseguir alinhar a expectativa dos moradores com aquilo que realmente a obra pode entregar. Então eu acho assim, o principal problema que existem nas obras não é problema especificamente de obra, é problema de gestão de pessoas, né? Tanto as pessoas moradores, quanto o problema de gestão de pessoas que estão fazendo parte daquela obra ali, né? Então, assim, quando é um problema de gestão de pessoas da obra, isso é uma função do gestor da obra, ou do engenheiro, ou do encarregado, né? Ou até mesmo da empresa. E quando é um problema do morador, aí é um problema de gestão do síndico, que ele precisa saber alinhar aquela expectativa da obra com os moradores também, prazo, saber que, por exemplo, vai ter que fechar a janela se tiver pintura, saber que não pode andar sem roupa dentro do apartamento se estiver fazendo pintura, que tem que manter as janelas fechadas. Mas tem que comunicar. Se for, exatamente, tem que comunicar, é como eu falei. Vocês que são síndicos sabem. O O óbvio falei, precisa ser dito. O problema maior é comunicação, né? A gente tem que resumir. É comunicar e a pessoa interpretar a tua comunicação, que tem dois lados. Exatamente. E daí tem muita gente que no dia de comunicar na reunião não vai na reunião, né? Aí esse é outro problema. Mas depois tá lá no grupo. Depois tá lá no grupo falando... Falando assim, tem algo errado aí. Tem alguma coisa errada. Exatamente. O algo errado é você. Pena que não pode falar, né? Fala, também acho, tem alguma coisa errada. E acabou, não fala mais nada. Deixa ele continuar. Quem sabe a gente descobre alguma coisa. É verdade. Sherlock Holmes fala pra ele. Fernando, um investidor, ele é lá de Balneário Camboriú. Ele compra apartamentos para locação. Aí ele falou assim, no fim das contas, a gente gasta um dinheirão numa obra pensando na valorização do patrimônio. Na sua experiência, qual que é a diferença visível a longo prazo entre um condomínio que sempre opta pela solução mais barata e um que investe na solução técnica correta? Porque a gente realmente percebe essa diferença no valor do imóvel ou na necessidade de futuras manutenções. Bacana, uma pergunta Ele mesmo maravilhosa. respondeu a pergunta, eu acredito, né? Eu também vi isso, mas assim, é uma pergunta maravilhosa porque eu tanto sou da formação da engenharia, quanto também eu tenho imobiliária, né? Então eu consigo entender bem essas questões de quando você investe na reforma do seu condomínio, existe uma valorização real mesmo das unidades, né? Eu até estava conversando com o Vitor esses dias sobre esse assunto. Aqui em Curitiba, a gente, para quem é aqui da região, tem aqui a Avenida Venceslau Braz ali, né? Ela liga a linha verde
até o Shopping Paládio ali, né? Para quem aqui da região vai conhecer. Ali a gente tem vários condomínios com a mesma arquitetura e mesma posição geográfica, ou seja, eles tendem a ter valores muito parecidos, né? Porque eles estão na mesma região, é a mesma arquitetura, os condomínios oferecem o mesmo lazer, né? Então, assim, eles são meio balizados ali os valores. Mas se você for ver, existem apartamentos muito mais caros do que outros, justamente por causa disso. Ali naquela região existem condomínios muito mal mantidos, você olha, parece uma penitenciária, de tão feio que tá. Parece a Vila do Chaves, a gente Exatamente. fala, sabe, de tão feio que é. E existem condomínios muito bem mantidos Com ali certeza. na mesma região. Então, né, a gente faz o estudo ali e a gente consegue perceber que os condomínios bem mantidos são 30% mais valorizados do que os mal mantidos, né? Ninguém quer morar num lugar feio, né? Parece uma penitenciária, né? Não faz sentido. Não, tem condomínio muito feio mesmo. Às vezes é um lugar assim, um bairro, né? Uma localização tão boa e aquele prédio, nossa tão mal cuidado. Realmente, não, eu fico chateada de ver, gente, aqueles prédios lindos, assim, sabe? O síndico se preocupa, tá tudo certinho, e tem um no meio ali, que tá todo cheio de musgo, assim, todo verde já, porque não faz limpeza de fachada, não faz a manutenção da fachada correta. E complementando a pergunta da Josi, do nosso ouvinte ali, tem outra questão. Quando ele fala de materiais corretos a serem aplicados, isso impacta também na vida do morador, né? Porque hoje tem muitas soluções aí por exemplo, de impermeabilização. O pessoal passa uma tinta lá no telhado e diz que vai resolver o problema. Isso não resolve. Me desculpa, mas isso não resolve. Você precisa, se é uma laje, você precisa aplicar a impermeabilização correta, fazer uma manta. A borracha líquida. Isso aí não resolve, né? Ele vai resolver durante um curto período. Como eu falei, é paliativo, né? É paliativo. Veja bem, como eu falei, existe muita tecnologia hoje. Então, existem materiais que podem resolver de uma forma mais barata, né? Mas essas tintas que o pessoal passa, isso não resolve. Tá? Ele vai resolver por um curto período. E daí você, além de desvalorizar, impacta na vida do morador. Por que desvaloriza? Porque o cara da cobertura não aguenta mais a água pingando no apartamento dele. Daí ele fala, cara, eu vou vender porque eu não aguento mais, não tem solução, né? Existe solução, mas eles não querem gastar para a solução correta. E daí o que ele fala? O apartamento dele que valia 800 mil, ele está de saco cheio e ele vende por 700, ou seja, teve uma desvalorização muito acentuada ali, né? Não só isso, né? Porque quando você mora, é teu lar, né? Tua casa. Exatamente. E quando ele vende no valor abaixo do valor de mercado, as unidades ao redor começam a ter desvalorização também. Porque se tinha um apartamento vendendo a 700 mil, como que você vai conseguir vender o teu a 800, 850? Mas quem vê o anúncio fala, nossa, que estranho, nesse condomínio, esse apartamento nesse preço, alguma coisa está errada. Então, e desvaloriza todas as unidades, até unidades que não tem nada a ver com, que não tem infiltração, né? Então, assim, respondendo a pergunta, quando você usa materiais incorretos, você também tem uma desvalorização do imóvel e sem contar que impacta diretamente na vida do morador, né? Isso aqui é uma sabatina, né? Não é um podcast, né? O Rafael já... O que mais? Vamos, gente, aproveita o momento. Já tá aprovado, vamos, Vitor. Rafael. O que mais você quer saber, Vitor? Você falando de filtração e depois... eu fiquei me perguntando o que costuma estar incluso na garantia que a construtora dá. Veja bem, isso também difere cada área, cada obra existe um tipo de garantia, tá? Por exemplo, para impermeabilização, quando a gente faz a troca da manta, a gente dá 5 anos de garantia, tá? O fabricante da manta dá 10 anos de garantia. Então, a gente costuma dizer, a gente não dá 10 anos de garantia, mas a gente, por experiência, sabe que durante 10 anos você não vai ter problema, tá? Porque impermeabilização é uma obra muito cara, né? Se você for fazer o rateio por 10 anos, ela não fica tão cara. Só que é um problema que você vai ter que fazer na hora ali. Você não se preparou 10 anos para isso. Você vai ter que fazer. Então, impermeabilização é uma obra muito cara. Então, nesse tipo de obra especificamente, a gente dá 5 anos de garantia. Existe muita norma para isso, tá, Vitor? Então, existe norma que a gente é obrigado a dar garantia, tá? Mas, por exemplo, na pintura, nós somos uma das únicas empresas aqui do Paraná a dar 4 anos de garantia para pintura. Mas por quê? A gente desenvolveu com uma técnica de fazer isso que nos permite dar 4 anos de garantia. Nossa, 4 anos de garantia
É bastante, né? A É norma acima diz- da manutenção ali da fachada, né? Exatamente. Você tem que manter 3 anos Você a dá mais manutenção. garantia do que uma construtora. quando Ah, depois eu entrega tenho uma um pergunta de empreendimento. construtora. Exatamente. Vou Então, aproveitar o que, momento. o que que a norma diz? Que a cada 5 anos você precisa fazer a pintura. Então, veja bem, durante todo esse período de 5 anos, os 4 anos você está seguro pela nossa garantia. Então, se você fizer uma pintura agora, daqui 5 anos você vai fazer, você só ficou 1 ano sem a cobertura da nossa garantia. Né? E o Vitor perguntou o que inclui. Se houver descascamento, se voltar as fissuras, tudo isso está incluso na garantia. Qual é a pergunta da Ai, construtora? eu agora não sei se eu faço, não quero... É que assim, você não é construtora. Eu não sei tudo, mas eu Você eu não tenho é... bastante experiência. Não, e mas você vai saber, eu tenho certeza. vamos lá. Absoluta. Porque pelo que você passou pra gente até agora, você tem expertise nisso, então... Assim, a gente tem muita dúvida quando a gente faz a instalação de um condomínio, né? Um condomínio foi entregue pela construtora, nós vamos lá, fazemos a instalação. Às vezes a gente acaba sendo eleito ou não, mas a gente costuma trabalhar com essa linha de instalação de condomínio, de entrega ali. E a maior dúvida dos moradores, e é uma coisa que a gente passa constantemente nesse quesito aí, é o que a gente pode fazer se a gente verifica esses erros de construção, esses problemas que a gente encontra após o recebimento da unidade. Por exemplo, faz 1 mês que eu recebi a minha unidade, meu apartamento da construtora, e eu verifiquei vício oculto, por exemplo, né, que eles falam, que na verdade não tem nada de oculto, né, foi só eu entrar que já, porque vício oculto é uma coisa que com o tempo você vai notando, vai aparecendo. 1 mês morando no apartamento, eu já vi que tinha ali uma fissura, ou algum erro de metragem, algo que eu percebi assim de início. O que eu posso fazer nesse momento? Bom, eu vou tentar responder, né, algumas dessas perguntas, nem todas fazem parte do meu dia a dia, né? A gente sempre diz que a engenharia, ela é muito vasta, né? Ela tem várias... por exemplo, eu tenho especialização em fachadas e impermeabilização, né? Mas eu entendo bastante de outras áreas da engenharia também. É uma dica, só para ajudar os síndicos, os moradores, porque é bem complexo quando acontece, né? Sim, com certeza. Via de regra, se for um problema dentro da unidade, o comprador daquela unidade precisa abrir uma ação contra a construtora, tá? Aí ele tem o período de 5 anos, e se for vício oculto, aí ele pode ter ultrapassado o período de garantia, que ele pode também entrar na justiça e ganhar mesmo assim, porque era um vício que não estava, não, né, como o próprio nome já diz, que estava oculto, né? E quando tem relação com o condomínio, por exemplo, soltou todos os pisos da área comum, por exemplo, né? Então, assim, o próprio síndico, né, junto com o seu jurídico, vai lá abrir uma ação contra a construtora e ela é obrigada a fazer os reparos necessários. Quando é fachada, também é o síndico que vai abrir. Quando é área comum, salão de festa, problema de impermeabilização, problema na cobertura, no telhado, tudo isso cabe ao síndico, né, juntar provas e abrir uma ação contra a construtora. O que eu digo? Como eu falei no início, né, o síndico não é engenheiro e não é advogado também. Então ele precisa montar, né, uma equipe, um time, para que auxilie ele nessa situação. O que eu sempre aconselho? Chama lá um engenheiro que faz laudo, onde ele conhece a norma de cabo a rabo e ele vai conseguir, né, reunir todas as questões que a construtora não entregou, né, ou que entregou de forma incorreta. Então, nesse laudo do engenheiro vai constar tudo isso, onde vai dar provas para o jurídico, né, entrar com a ação contra a construtora. A gente tem vários exemplos, até de clientes nossos lá, que ganharam as ações contra a construtora, e isso ajudou bastante na administração do condomínio, né, onde eram alguns condomínios que estavam numa situação bem ruim, esteticamente falando, né, e até tecnicamente falando, e aí receberam a ação da construtora e conseguiram reformar seu condomínio, pintar, trocar telhado, fazer impermeabilização. Sim, a gente tem condomínios aí que a gente pega a administração aí também como síndico, que tem, sei lá, 4, 5 anos, né, tá ali no fim da garantia, querendo ou não, porque cada item ali também vai ter uma garantia específica, e aí começam a aparecer os problemas, né. E os moradores nunca sabem como fazer algo ali. Então a gente sempre também costuma tentar falar direto com a construtora, né? Tentar acertar alguma coisa
de uma forma mais amigável, para não ter que ingressar com uma ação. Mas não é todo mundo que consegue, né? Não é todo mundo que abre essa porta pra gente. Pela minha experiência, eu digo que é bem difícil, de ser ainda mais quando depois passa do prazo. Uma negociação amigável. Geralmente isso vai para as ações, né? Daí judiciais, aí não tem como fazer, né? É complicado. E traz uma frustração, imagina, seu primeiro imóvel ali. Frustração, né? E um desgaste, né? Quando eu digo do síndico, eu tenho vários casos, até estava conversando com uma amiga e síndica e cliente esses dias, e ela me falou, a síndica anterior tinha desistido da ação já. Eu assumi e voltamos com a ação contra a construtora e recebemos lá. Ai, que bom. Recebemos um belo valor e até eles estão iniciando agora a reforma de fachada. Nossa, maravilha, né? Quando dá certo assim, funciona. Sim. Não pode desistir. Não pode desistir. Você tem que ir para, né, para as instâncias jurídicas, né? Aí não é a minha área, né? Mas não dá para desistir, né? Se não for entregue aquilo que foi prometido, precisa haver um entendimento jurídico de que isso precisa ser ressarcido. Né? Com certeza. Condomínio definitivamente é um campo minado. Exatamente. Sempre tem diversas situações. E o problema, né? A gente volta até no início aqui do nosso bate-papo, né? É porque são várias profissões envolvidas num só profissional, né? Então, o cara tem que saber um pouquinho de engenharia, tem que saber um pouquinho de advocacia, mas, na verdade, ele não precisa saber, né? Aquilo que eu falei. É ideal que ele tenha um time ali que assessore. É verdade, ele não tem que saber. E eu também acho, porque senão ele tem que ser bom como síndico. Exatamente. Aí ele vai ser um excelente síndico. E conhecer os profissionais certos para estar ali no dia a dia colaborando com ele. Mas eu digo né? que quando ele precisa saber um pouquinho, é porque ele tem que saber que existe algo de errado. Ele tem que ter noção. Para ele contratar um engenheiro que aí vai fazer a parte técnica, né? Mas assim, ele muitas vezes, né, como não é da formação dele, ele não sabe se é uma fissura ou algo que deve ser tratado ou algo que é corriqueiro, né? Então, assim, por isso que eu falei, às vezes ele precisa saber um pouquinho para poder contratar o cara correto para poder fazer o auxílio para ele. É verdade. Nossa, que desafio ser síndico, né? desafio. Olha, vocês vão pro céu, com certeza. Com certeza. Eu não sei se eu vou, porque eu não sou síndica, mas vocês vão pro céu. Não, eu sempre brinco com os nossos amigos que são síndicos, eu falo, nossa, por dinheiro nenhum do mundo eu faria isso. Que isso que vocês fazem é de bater palma mesmo, porque ainda mais quando faz um bom trabalho. Até elogiei o Vitor esses dias, você pega ali toda a parte de balanço, é perfeito, assim, muito bem feito, e ele que nem é síndico profissional, né? Então eu vejo, além de administração, economia, parte financeira, o cara tem que saber de tudo. Tem que saber de tudo. É muito difícil. Porque tudo é culpa do síndico, então ele tem que saber de tudo, porque senão no final sobra para ele. E vou te falar, eu admiro vocês que estão trabalhando como síndicos e têm essa vontade, sabe? Essa curiosidade de aprender. Porque tem síndico que não quer saber. Joga lá para a administradora, joga lá para a empresa da obra, vai jogando. E não quer aprender como é que funciona, sabe? E acaba, isso né? Não faz muito sentido se for um pouquinho bem informado, ele sabe que no final das contas ele é o responsável por tudo. Com certeza. Ele, criminalmente, legalmente, ele vai ser cobrado depois se ele cometer algum erro. Então ele está se protegendo quando ele vai atrás de informação correta. Com certeza. Né? Ele está se protegendo de futuros problemas que ele vai ter ali. Né? E não adianta esperar gratidão, né? A gente tem que ter a visão que estou fazendo aquilo pelo condomínio, pelo todo. Exato. Né? Porque tem muito síndico que também fica, fiz tudo para aquele condomínio, me tiraram de lá, não sei o quê. Existe muito isso ainda. Então a gente também vai por esse lado de falar para o síndico, vai se especializar, vai aprender, tenha curiosidade. Não precisa de muito, né? Sim. É só procurar os profissionais certos que você consegue trabalhar ali em paz, né? E aprender um pouco. Tem mais uma pergunta. Pode? Deus, ainda dá tempo? Dá. Eu tenho uma dúvida também, mas... Não, então o Vitor... O Vitor tem preferência, ele tá aqui. Tem preferência. Não, vamos lá, eu vou procurar ser Sabatina do Rafael ser mais rápido nas respostas. Eu tenho dúvidas bem práticas, assim, do andamento da obra. Por exemplo, durante a obra, a sua empresa envia, por exemplo, registros fotográficos para o condomínio para ver o que está acontecendo? Tipo, essa semana estava assim, agora está desse jeito. E como é que acontece também o isolamento do espaço que vai ser trabalhado? Esse isolamento é feito
a responsabilidade é do condomínio ou da empresa que está realizando a obra? Boa pergunta, Vitor. Cada caso é um caso. Existem obras que a gente faz a comunicação, né, pelo diário de obra, né? Hoje a gente geralmente resolve isso por grupo, né? Grupo de WhatsApp mesmo, onde o síndico está lá no grupo, a gente vai mandando as informações lá. A gente tem um aplicativo também da nossa empresa que você consegue ver o andamento da obra, cronograma físico, financeiro, tudo pelo aplicativo. Mas muitos síndicos não querem usar. Falam, não, é algo a mais para eu administrar, então me manda tudo aqui no grupo, no WhatsApp, que está tudo certo. Então, assim, cada caso é uma situação diferente. Tem síndico que quer se envolver mais e tem síndico que fala assim, manda suas fotos lá no grupo, que para mim está tudo bem. Então, mais ou menos as informações que a gente passa ao decorrer da obra, né? E com relação aos isolamentos, sim, a gente sempre precisa isolar a área para que não haja trânsito de pedestres naquela região ali, né? Isso cabe à empresa que está realizando a obra ou é o condomínio que tem? Não, cabe à empresa. Eu vou até aqui confessar aqui uma situação que aconteceu esses dias. Eu fui numa obra onde não tinha o isolamento, até de um síndico que é amigo meu, ele me mandou foto lá. E eu falei, não, isso é inadmissível, precisamos, como eu falei, os problemas vão existir, cabe a você escolher a empresa de como ela vai solucionar isso, né? Na hora, prontamente, já liguei para os encarregados da obra e falei, tá sem isolamento, precisa isolar. Né? Então a gente tem que fazer Mas o isolamento... síndico também tem que estar ali, né? Ele tem que ter noção para poder cobrar, né? Se o síndico não tem noção também, ele não consegue nem... Mas eu vejo... não, acho que tá tudo certo aí. Eu vejo um pouco... Né? Sim, ele tem que ter noção para cobrar, mas eu vejo que é aquilo que eu falei, o meu papel é causar o mínimo de interferência na vida dos moradores. Então isso era algo que precisa ser feito e a gente faz. Nessa obra específica não foi feito e o pessoal foi cobrado e resolveu. Então, isso está resolvido, pronto, acabou, entendeu? Exatamente. Eu acho que é isso que esse é o negócio, é resolver. Exatamente, aquilo que eu falei, os problemas vão acontecer. Exatamente. Cabe à empresa resolver de forma mais rápida possível e de forma mais assertiva possível, né? E quando a obra está assim quase no fim? Eu imagino que deve ter acontecido diversas vezes com você. E daí a pessoa o síndico pede uma alteração que não está previsto no contrato. Várias vezes. E isso acontece não só quando está no fim, mas às vezes no início ou na metade, né? Aí a gente precisa reavaliar todo o processo, né? Se é uma mudança que vai causar muito impacto para a entrega final da obra, ou ela não vai causar tanto impacto, né? Existem interferências leves, interferências que podem mudar todo o planejamento da obra, né? Daí isso vai ter que alterar cronograma, vai ter que alterar custo, vai ter que fazer aditivo de contrato. Então, acho que cada situação é uma situação diferente, depende do tamanho da interferência. Se for uma interferência leve, a gente redistribui no cronograma, tenta entregar dentro do prazo que foi acordado inicialmente. Pelo amor de Deus, hein? Tá terminando. Nossa, eu nem vou falar. Eu já fico estressado só de pensar. Tá entregando a obra, vem um síndico falar, eu quero que troque aquele corrimão, põe aqui desse lado, troca esse muro, sei lá, alguma coisa assim, né? Porque eu já vi. Não, nem falo, eu já lembro até de gente que faz isso. Não, sério, a gente tem que ter noção também, né? Sim. Só se for algo assim que é muito importante, assim, não tem como, tem que alterar. Ok, agora vem um meia dúzia ali da palpite e aí o síndico vai lá e pede para mudar, que já a gente sabe o que acontece. Então, geralmente tem muitas mudanças mais no sentido estético, assim, né? A gente tem, por experiência, claro, não é todo caso, mas o que mais acontece é isso. Às vezes está fazendo uma impermeabilização e aí vai fazer a pintura, o cara pede, tem como pintar tudo? Aí tem que aditivar o prazo, tem que aditivar o valor do contrato. Cada alteração muda alguma coisa. Mas é algo que a gente consegue resolver de forma tranquila, assim, não é algo muito... Não, mas não pode dar muita liberdade, hein? Senão, né? Senão começa a querer mudar muita coisa e aí ainda não dá certo. E aí, qual que é a pergunta que temos? Qual que é a sua principal recomendação para garantir que tudo corra bem? Desde o orçamento até a entrega da obra. Olha, todas as perguntas eu falei que foi uma boa pergunta, mas eu acho que essa foi a melhor. Por quê? Aquilo que eu estava comentando, o síndico se envolver o mínimo possível. Né? E daí o que acontece? Se ele tiver alguma insegurança durante o processo, ele contratar um engenheiro que a gente chama um fiscal de obra, uma gerenciadora, para gerenciar aquilo. Porque o que
Mas tem condomínio que não precisa. Tem uns conselheiros, tem um morador que fica andando assim. Mas aí, Fiscal de ao invés de trazer segurança, isso traz um clima ruim para o decorrer da obra, traz insegurança para todo Nem me mundo, fale. né? Eu tive uma situação engraçada. Uma vez a gente estava prestes a fazer uma concretagem, as armaduras estavam todas posicionadas, né, com o espaçamento correto. A síndica era uma querida, assim, uma senhorinha já. Ela queria se envolver com a obra, ela foi pisando em todas as armaduras, quebrando os espaçadores, tudo. E aí eu falei, não, senhora, a senhora não pode entrar aqui. Já, a área estava isolada, né? Tinha uma fita zebrada que ela não podia avançar. Mesmo assim, ela ergueu a fita e avançou. Aí quebrou os espaçadores, tirou as armaduras da posição correta, né? E aí é isso que eu Aí você falou, vai atrasar 20 dias a obra. Não, a gente já posicionou rapidinho. Mudamos o prazo. Ainda bem que essa interferência não causou, né, não causou um impacto muito grande. Mas o que eu disse... Agora eu entendi. A mínima interferência do síndico. A mínima interferência. Aí... Porque o que eu senti naquele momento, né? Depois eu fui conversar com ela, que ela estava insegura, ela queria ver o andamento. Mas para isso existem profissionais, né, que são gerenciadores ou fiscalizadores, que justamente o trabalho deles é esse, é gerenciar a obra de terceiro. Porque daí você vai pagar esse engenheiro para defender os interesses do condomínio. E eu, claro que vou defender os interesses do condomínio também, mas também vou defender os interesses da nossa empresa. Então, você tendo um engenheiro que vai ali representar o condomínio, acho que é a melhor situação possível. Porque hoje um engenheiro conversando com um engenheiro, a gente se alinha. Às vezes ele pensou em algo diferente, ele me dá uma ideia que é uma solução até melhor do que aquela que eu tinha pensado, né? Ou às vezes ele só vem dando um toque, falando, aqui eu acho que seria melhor fazer dessa forma. E aí a conversa de engenheiro para engenheiro é muito, muito melhor, né? Você não pode ser arquiteto. Ou engenheiro de outra empresa que você não contratou, gente. Tem que ser engenheiro. Já teve uma situação que a síndica, ao decorrer da obra, ela estava muito insegura, eu dei essa dica para ela, e ela falou, então tá bom, eu vou contratar um engenheiro, né? E aí ela no grupo do condomínio, acho que tinha muita reclamação, né? Porque é aquilo que eu falei, né? Tem muita gente que não faz, né? Não ajuda e fica lá querendo atrapalhar, né? E aí ela contratou um engenheiro para ver se tinha algo de errado. Aí o engenheiro até virou grande amigo meu, depois ele indica a gente em várias obras. E ele falou assim, ele deu o relatório dele falando, a obra está exatamente perfeita da forma que tinha sido planejado para ser, dentro do prazo, dentro das condições técnicas ideais, dentro de tudo. E aí ele até autorizou, né, tinha um pagamento retido lá, porque, como eu falei, ela estava insegura. E aí ele deu no laudo falando, eu indico que faça o pagamento, né? E aí a gente falou, viu, né? Aí tem um morador que fala, eu acho que eles são amigo dele lá, não pode, alguma coisa. Não, porque sempre tem alguém que duvida de alguma coisa. Eu nem conhecia ele, mas depois ele veio a indicar a gente porque ele gostou tanto do nosso trabalho. Que legal, máximo isso. A gente já fez mais umas 3, 4 obras por indicação dele, um grande amigo. Olha, nossa, adorei as dicas. Sério, não foram nem dicas, foi uma imersão no mundo da obra aqui hoje, que né? Legal. Eu não sei vocês síndicos, mas eu aprendi muito aqui hoje. Não, depois de tanto conhecimento que ele compartilhou, eu tô saindo daqui uma fazendo obra, mais um engenheiro. Mais um engenheiro. Amanhã tem assembleia, vamos fazer obra. Vocês já estão entendendo tudo errado do que eu falei. É pra contratar um engenheiro. Menos interferência do síndico. Não, tô brincando. Eu nunca vou esquecer dessa frase. Eu agradeço muito pelo convite, foi um bate-papo muito legal. Eu que agradeço. Eu tava muito, né, a gente fica inseguro, né, a gente não sabe. Mas como uma pessoa com um conhecimento desse fica inseguro? Eu tô eu aqui te perguntando, nem sei nem o que pergunta. Deu dicas, deu conselho, deixou uma frase final aí perfeita pra gente. Eu sou extremamente tímido, mas vou dizer que foi um bate-papo bem gostoso, esqueci a timidez e... Falei pra você aqui, é igual, só faltou um cafezinho, um licorzinho. É verdade. Aqui é bem tranquilo, a gente bate papo mesmo e... Porque essa é a linguagem que a gente quer trazer, né? Que bom, espero ter ajudado alguns síndicos aí que porventura tenham assistido a gente aí. E se algum amigo também nosso aí, algum cliente assistiu também, eu mando um grande abraço. Eu quero saber se você vai estar no nosso evento dia 15 de novembro, porque vai ter um monte de síndico lá com dúvida. Com certeza. Querendo saber mais, ainda mais depois desse podcast. Com certeza. Eu, se fosse síndica, com certeza ia estar lá. Estarei presente. Socorro, Rafael, me ajuda. Já ia estar assim lá. Então, para encontrar a MR Civil, como é que faz? Vai lá no evento dia 15 de novembro. Então, você pode encontrar a gente no Instagram, né? MR Civil _engenharia.
Tem o nosso site também, www.mrcivil.com.br. Tem o meu contato. Posso falar o número? Tem certeza? Não, Pode, claro, pode sim. Tá, é 41992837668. Quem quiser pode falar comigo. Vixe, vai, lá. ó, bombar o WhatsApp. Não faz mal. Socorro! Eu às vezes demoro a responder, mas eu procuro ajudar todo mundo lá. Ai, maravilha. Tá. Excelente, adorei. Gente, muito obrigada, Vitor. E aí, Vitor, vamos embora ser síndico profissional? Fiquei afim. Então, olha só, quando a gente tem profissionais assim, né, trabalhando com a gente fica mais seguro, Será né, que de o pegar Vitor- os condomínio, enfim, eu Será que o acho. Vitor está pronto para encarar o processo de obra? Eu acredito que sim. Essa experiência a gente tem que, como fala, a gente tem que... Tem que passar por ela primeiro. E vamos lá fazer uma... Ai, meu Deus, cadê as palavras? A gente tem que acompanhar e tá ali passando pro pessoal como é que tá sendo. Diário de obra do Vitor. Diário de obra. Tá aí um vlog. A obra do Vitor vai ser Fechou. bem legal porque eles mudaram totalmente a arquitetura do prédio e isso pra gente é muito satisfatório. Porque geralmente 90% dos prédios que a gente faz se mantém as mesmas cores, né? Então não causa um impacto tão grande. Nesse vai mudar tudo. Esse o antes e depois Né? vai ser Vai chocante. ser Ai, legal, que legal. vai ser Ai, vamos legal. fazer um vlog da tua obra? Vamos. Ai, sério, acho que todo mundo vai adorar acompanhar. É Porque a evolução Mas é que de não- obra de condomínio, Sim. a realidade, né, gente? Porque todo mundo, ai, que lindo, uma obra fizeram. A gente chega num dia, tá pintando, no outro dia tá pronto. E não é assim. Quem tá Não. lá dentro sabe. Exatamente. E não é só estético, eu queria deixar claro que a gente tá fazendo lá porque precisa. Então, Senão aquelas exatamente. mini fissurinhas vão ficando grandes, Sim. dá mais infiltração. Só que a gente tá aproveitando pra também mudar a cara e deixar ele bonito. E você tá trabalhando na prevenção. Exatamente. Que- É corretivo e preventivo. Exatamente. Esse é o segredo pra gente manter um condomínio ali, ó, com uma taxa legal, né? Sem custos aí, prejuízos futuros. E vamos lá. Gente, eu queria agradecer muito todo mundo que tá aqui hoje. Eu fiquei muito feliz de estar recebendo vocês. Foi muito legal o papo, de verdade. Assim, olha, Legal mesmo. construí muita coisa aqui dentro da minha cabeça, assim, de dúvida, de tudo que eu tinha. E queria agradecer a todo mundo que tá aqui toda terça-feira, às 20 horas, lá no YouTube. Episódios novos, cheio de conhecimento, de gente que entende do negócio. Gente, ó, dia 15 de novembro, não esquece, Talk Síndico Summit em Curitiba, lá no Shopping Estação, no Aldeia Camorque. Se você quiser participar, precisa entrar lá na nosso link da bio. Tem lá uma lista para você preencher e entrar na lista de espera dos convites. São 200 convites apenas, 200 lugares. Não tem mais, não tem o que fazer, não tem onde pôr gente. É 200 convites, né, Josi? Isso. E se você quiser, aproveita, corre lá, já deixa o teu nome lá, teu e-mail, para quando sair a pré-venda, já ter o seu garantido. Obrigada, gente. Obrigado. Obrigada por todo mundo estar aqui acompanhando a gente. E é isso.